Fala galera, Fabrício Kika do Coluna do Fla. Vim aqui trazer 3 notícias de bate-pronto para vocês que estão bombando no universo rubro-negro, né? A primeira é uma legal, uma divertida, bacana. O Henrique Dourado, ele que era centroavante do Flamengo, vendido para a China, se machucou na estreia dele lá na China. Tá fazendo tratamento no Rio. Foi visto no Maraca, galera. No Maraca, comemorando o título do Mengão. Exatamente, ó, passou até um carro vermelho e preto ali atrás. Comemorando o título do Mengão. Saiu do Flamengo, foi contaminado pelo DNA flamenguista. Apesar de ser um jogador com deficiências técnicas, um jogador que lutava, se esforçava. Tenho certeza que a torcida do Flamengo, apesar das críticas pela qualidade técnica dele, gostou muito da participação dele na época do Flamengo. Então, bacana a notícia, a galera curtiu. Outra notícia importante é o seguinte: o Flamengo está tentando agora, de maneira mais efetiva, retirar as cadeiras do setor norte e setor sul do Maracanã. Exatamente, os torcedores, as torcidas organizadas que normalmente ficam nessas áreas do estádio, agora poderiam ficar em pé, aumentaria o número de torcedores, portanto aumentaria a pressão. Isso deixaria o estádio com mais ou menos 80 mil ingressos vendidos, ou seja, a capacidade do estádio aumentaria e o Flamengo poderia vender até 80 mil ingressos, um aumento considerável, seria uma coisa bacana. Outra coisa que está bombando refere-se à escalação do jogo contra a LDU na quarta-feira pela Libertadores. Então, isso aí que causa um pouco de preocupação. Pelo seguinte, o Abel Braga disse que não deve mudar o time deve ir com força máxima. Só que a força máxima do Abel é possivelmente retirando o De Arrascaeta. Eu, particularmente, acho que o De Arrascaeta deveria jogar. Ele deveria achar um jeito de colocar todo mundo para jogar. E nesse caso deveria sobrar possivelmente para o William Arão. Agora, é muito provável que ele monte o time sem o De Arrascaeta. E aí o Flamengo jogaria com Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e René, Cuejar, William Arão, Everton Ribeiro, Diego, Bruno Henrique e Gabigol, sobrando para o De Arrascaeta. Que seria uma pena, porque o De Arrascaeta, na minha visão, como jogador, ele precisa de ritmo de jogo. Precisa continuar jogando para continuar evoluindo. Esse entra e sai não vai ser bom para o De Arrascaeta. E uma outra notícia que também acho que vale a pena a gente comentar é o seguinte: o Marcos Braz deu uma declaração dizendo o seguinte: o Flamengo na janela de meio de ano vai tentar se reforçar e os jogadores que forem assediados por outros clubes vão ter dificuldade para sair. Isso ele quer dizer o seguinte: que os clubes interessados em jogadores do Flamengo vão ter que ir para a multa, o que é uma boa notícia, né? Se algum time europeu quiser algum jogador do Flamengo que esteja se destacando, e a gente sabe alguns deles, o Cuejar, o Léo Duarte, esse time vai ter que pagar a multa. E alguns jogadores já estão bem protegidos com multa, né? Multa de 50 milhões para o Cuejar e por aí vai. Então, se algum time tiver interessado em algum jogador do Flamengo, vai ter que tirar o escorpião do bolso e vai ter que pagar a multa. E digo mais não, o Marcos Braz disse, eles vão atrás de reforços. O time não vai ficar parado, o time ainda vai se reforçar. Espero que ele se reforce em posições que de fato estamos precisando: laterais, zagueiro e segundo volante. Marcos Braz, assiste o Coluna do Fla, pega informação aqui com a gente, aí a gente diz exatamente onde você precisa contratar. Um grande abraço para vocês, nos vemos já aqui no Coluna do Fla. Deixe seu like, se inscreva no canal. Fomos!